Beleza. Tá gravando já. Beleza? Tá, tá bom, obrigada. Beleza. Nada, gente. Boa reunião pra vocês, viu? Boa noite. Obrigada. Boa Valeu. noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Oi, André, pode falar?
Ainda não começou, gente. É por isso que vocês não estão ouvindo nada. Olá, queridos. Oi, professora, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa Já vou me noite. desculpando pelo atraso, mas a professora da vida de enfermeira acaba colocando esses empecilhos nesse momento. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Preciso carregar o material. Só um minutinho. A proposta hoje, né, que a Liga, primeiro quero agradecer o convite, né, dos participantes da Liga, para falar desse tema que é tão importante, que está tão em pauta, né, nesse momento principalmente. Eu acho que tem estado em pauta há muito tempo, mas nesse momento é um assunto primordial para a gente poder estar discutindo, que é a violência contra a mulher, principalmente nesse contexto de distanciamento social. Então, já agradeço aos membros da Liga, né, por estar colocando em pauta essa temática que é essencial nesse momento. Como é que a gente vai funcionar? Como é que vocês pensaram? Então, eu vou dar início. Pode ser, professora? Já pode começar? Só um minutinho, deixa eu só colocar o slide, pode ser? Assim que puder, a senhora me dá um. Pode ir lá, Lunara. Ana Lunara. Boa noite a todos. Gente, eu vou já me desculpando porque eu tive um problema aqui que eu não estou conseguindo ligar a câmera, então, infelizmente, eu não vou conseguir aparecer, tá? Mas boa noite a todos. Meu nome é Ana Lunara e eu sou diretora científica da Liga. Agradeço desde já em nome da presença de todos vocês. O tema abordado hoje será o cuidado com a saúde mental da mulher em tempo de isolamento social, com ênfase na mulher em situação de violência. Como palestrante, temos a ilustre presença da professora Daniela Oliveira de Castro Ferreira. Ela é enfermeira, formada pela Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Unirio, especialista em saúde mental pela Escola de Saúde Mental do Rio de Janeiro, é enfermeira atuante no Antônio Carlos Mussum Maria do Socorro. E ela é docente do curso de enfermagem da Universidade Unigran Rio. Agora eu vou falar só algumas considerações. Eu peço que todos mantenham seus áudios ligados durante a palestra, tá? E todas as dúvidas serão respondidas ao final da palestra. Então, vocês podem falar somente no final ou podem ir colocando no chat, que aí a gente vai vendo depois. Agora eu passo a palavra à professora Daniela. A todos e uma boa palestra. Como a gente... obrigada, Ana Lunara, né, pela apresentação. Mais uma vez agradecendo a Liga. E eu queria que vocês fossem me atualizando aqui, caso o som, como a gente está com esse meio digital, né, ele tem algumas limitações. Então, eu queria que vocês fossem me adiantando, caso o som não esteja bom, caso
o vídeo também não esteja bom, então vocês vão me dizendo, tá? Que eu vou acompanhando aqui junto com vocês no chat, tá bom? A proposta Tá bom. aqui tá ok? Tá ótimo. Eu acho importante a gente poder dizer que esse assunto, ele não se esgota e ele não vai se esgotar em uma palestra, né? E nem numa conversa. A proposta é que a gente possa estar conversando mesmo acerca desse assunto. E eu pensei de trazer para vocês, eu vou contextualizar um pouco, mas a gente poder estar discutindo bastante o lugar do enfermeiro no cuidado, né? Que eu acho que a gente tem que poder dizer bastante sobre isso, porque a gente acaba falando muito, né, do ato em si, da violência, mas a gente também não acaba não dizendo quanto que o enfermeiro também também pode reforçar essa violência, a mulher vítima de violência. Então, eu achei bem importante a gente poder trazer também um pouco os cuidados, poder estar discutindo sobre os cuidados do enfermeiro frente a essa situação, ok? Então, eu vou passar, assim, de uma forma, no primeiro momento, bem contextualizando mesmo, né, e poder trazer um pouco do papel da mulher, enfim. Então, eu não vou me aprofundar muito nesses primeiros aspectos, mas aí eu queria que quando a gente fosse para a parte, né, de isolamento social e que a gente fosse para o cuidado de enfermagem, pudesse entrar mais um pouco. Tudo bem? Então, vamos começar. Como está escrito no título, né, saúde mental no cuidado da mulher vítima de violência. Ok? Vamos lá. É importante a gente poder dizer, gente, antes da gente começar a falar do ato propriamente dito, né, da violência em si, é importante a gente poder entender o papel da mulher na sociedade, né? Nada é por acaso e nada acontece assim, resolvi hoje que a mulher vai ser vítima de violência e aí, a partir disso, é isso. Não, tem toda uma conjuntura sociopolítica para se estabelecer esse objeto de violência, né? Então, é importante a gente poder dizer que nem sempre foi assim, né? Que a mulher nessa sociedade, em outros tempos, ela já desempenhou outros papéis, né? Inclusive, a mulher, se a gente for pensar na era antiga, ela dividia, não tinha essa sociedade de propriedade privada, né? Então, se dividiam os louros, né? E as propriedades, os benefícios, inclusive os papéis sociais entre os homens, né? Então, a mulher na sociedade antiga, ela tinha um outro lugar. Tá bom o áudio, gente? Todo mundo tá me ouvindo? Sim, professora, tá ótimo. Então, a mulher, ela tinha um outro lugar, né? Ela tinha um lugar, inclusive, ela ia para as batalhas, né? Ela tinha, se a gente for pensar em Esparta, né? Muitas mulheres iam para as batalhas, elas dividiam tanto a produção, tanto a colheita, né? Então, se dividiam os papéis. Então, não fazia muito sentido você ter uma sobreposição de poder, porque a violência, ela sempre estabelece a partir de uma relação de poder, né? A partir do momento que você começa a mudar esse papel, e aí alguns autores dizem que foi muito a partir da construção do arado, né, que foi o desenvolvimento da agricultura, a mulher começou a assumir umas outras funções e o homem ficou mais nos meios de produção. E aí, quando se torna nesse ponto, o homem começou a ter a propriedade privada, né, a se consumir, a construir esse conceito de propriedade, e a partir disso, a mulher passou a ser mais um objeto. Não estava mais, você não se dividia mais. Agora, o homem era o dono dos meios de produção, logo, né, a mulher não se dividia mais esse conceito de é tudo nosso, né, oba, tudo de todo mundo, não, agora é meu. Inclusive, a mulher é minha. E aí, inclusive, é muito engraçado, não, é triste, né? E ainda bem que a gente não viveu nessa época, né? Que a noção de propriedade era tanta que, primeiro, os casamentos eram arranjados, se pagavam, né? Se pagavam pela mulher, né? Pelo objeto da mulher. E aí, os homens, eles eram poligâmicos, muitas vezes, né? E quando eles iam para algumas funções, inclusive de guerras, como a mulher era objeto deles, e se tinha muita dúvida, inclusive, da fidelidade dessas mulheres, se colocavam cintos de castidade
né? Então, assim, nesses períodos ou de grandes colheitas, que ficavam muito tempo longe, ou de grandes guerras, as mulheres que tinham, né, essa dominação, né, que tinham esses maridos, elas usavam cinto de castidade durante todo o período. E aí, quando eles voltavam, né, era uma maneira de testar, porque se a mulher estivesse grávida, alguma coisa assim, eles sabiam mais ou menos o período se era ou não dele, né? Uma outra coisa, a palavra família, eu acho muito legal a gente pegar, ela significa servo ou escravo, né? O que mostra que esse conceito de família, ele vem justamente para dizer quem é escravo e quem é servo dessa pessoa. Né? Então, a família, essa noção romântica que a gente tem da família, ela nasce numa conjuntura muito dominadora de um homem sob o domínio da família já. Né? Quando começa, né, a industrialização, a urbanização, né, começa a mulher mudar o seu papel, inclusive questionar o machismo, dizer como é que a gente está fazendo, agora a gente está fazendo, desempenhando os mesmos papéis, então a gente também tem direito a ganhar as mesmas coisas. Isso não é fácil, gente, a gente está falando aqui numa panorama, só para a gente poder historicizar um pouco, tá? Mas isso não foi assim da noite para o dia, isso teve muita luta, né? Na Idade Média a gente teve a fase da Inquisição. E tem uns estudos que apontam que de cada 20 mulheres que eram queimadas na fogueira, apenas uma poderia ser considerada bruxa, né? Então, a gente teve um grande período de muita violência, de muito feminicídio, né? E só a partir de muita luta, agora, né, na sociedade moderna, a gente está conseguindo colocar isso em pauta. Então, eu acho que a gente não pode perder de vista, né? Inclusive, a gente tem que saber de onde a gente parte, entende? Por isso que eu trago para vocês um pouco desse panorama, para a gente não achar que isso é dessa sociedade e que sempre foi assim, né? Isso é, inclusive, fruto de um sistema, né? Que é um sistema de dominação, né? Que vem muito de uma origem escravocrata, de uma origem colonizadora. Então, é importante a gente poder estar tendo sempre ciência da onde a gente está falando, de que recorte a gente está fazendo, né? Porque uma sociedade, ela se constrói e ela vai se ficando, né? Mas isso tudo tem uma construção lá de trás, né? Quem já ouviu falar aqui, né? E é muito legal, eu gosto de ficar falando essas coisas, porque hoje a gente, né, somos mulheres do século XXI, né? Homens do século XXI. E aí é muito engraçado, porque a gente já tem uma construção de machismo, de feminismo, de opressão, de dominação, porém a gente, muitas vezes, a gente acaba reforçando isso, né? Quem já ouviu falar assim, né? Quando eu era casada, era muito engraçado, né? Que me falou assim, você não vai botar comida pro seu marido? Você vai perder o marido, né? Eu falava, mas ele tem duas mãos, gente, não entendia muito, né? Então, assim, tem uma coisa de um papel social da mulher que é o de cidadão, né? Alguém já ouviu isso? Então, a avó, isso é muito de vó, mãe, né? Fala. Ou então, assim, quando é criança, seu irmão não pode, né? Por que que não pode? Porque você não pode, mas seu irmão pode. Por quê? Porque ele é menino, né? Alguém já ouviu isso ou não? Ou isso só foi na minha família, né? Que só quem Sim, pode várias fazer, vezes. só quem pode fazer determinada função é o homem, né? Ou que você tem que fazer uma função porque você é menina, ou você tem que se sentar de um jeito porque você é menina, ou você tem que se fazer. Isso é ao contrário também, tá, gente? Porque ninguém nasce machista, ninguém nasce, né, dominador. Isso é uma construção de sociedade. E isso vem já das relações que são passadas pelos nossos, pelos responsáveis pelo nosso cuidado, que pode ser os pais ou não. Entende? Então, isso vai se perpetuando a partir do que a gente vai reforçando esses discursos, né? Que tem cor de menina, né? Que tem jeito de menina, que tem jeito de menino. E a partir de tudo que vai saindo desse formato, né, a gente vai apontando. Então, assim, se esse homem ele foi construído a partir de um ideal
que a mulher é um objeto, né, que ela tem que fazer, a sua irmã tem que fazer as coisas em casa, a sua mãe faz as coisas em casa. Não toda mulher tem que fazer as coisas em casa. Quando ele se forma, né, quando ele cresce, quando ele vai, a partir de estabelecer as suas relações, o ideal de mulher dele é esse. Né? Então, assim, a partir disso ele começa a atuar. Né? Então, assim, até aqui foi. Sim, professora, pode prosseguir. Revolta mesmo, Laís. Mas é uma coisa que a gente precisa. Mas é uma coisa que a gente precisa sempre entender, né? Porque senão a gente fica numa leitura muito rasa, como se fosse pessoal. Óbvio, a gente tem que combater, a gente tem que colocar em pauta, a gente tem que cuidar, né? E a gente tem que desconstruir isso sempre, ok? Mas a gente tem que entender que isso é estrutural, né? E que para isso mudar, a gente vai ter que, inclusive, falar, lutar, desconstruir ações, quem sabe, um dia conseguir viver numa sociedade igualitária de gênero, né? Como eu falei para vocês, a violência, e é qualquer tipo de violência. Eu falo com os meus alunos, né? Não sei se tem algum aluno meu aqui, já teve aula comigo, mas a violência, ela sempre nasce a partir de um exercício de poder. Então, vamos supor, se você está no seu trabalho, e aí, inclusive, são mecanismos de defesa do ego, né? Se você está no seu trabalho, e aí o seu chefe brigou com você não. Muitas vezes você não vai conseguir revidar o seu chefe. Você vai guardar isso e vai acabar disseminando ou colocando isso em cima de uma outra pessoa que geralmente você tem poder. Né? Vocês reparam isso? Tipo, meu chefe brigou comigo. Fiquei muito brava. Chego em casa e desconto em alguém. Né? Alguém que tem uma relação possivelmente ou igualitária de poder comigo ou menor. Então, isso é um mecanismo de defesa do ego. Isso é uma construção também social, ok? Se você é um objeto, o que você faz com o objeto? Se você é visto como objeto, né? Vamos supor, eu tenho um celular, né? É o meu objeto, ok? E aí eu posso fazer o que eu quiser com ele, não posso? Não é meu? Inclusive, se eu quiser quebrar, eu posso. Né? Então, se você vê isso, né, a mulher enquanto um objeto, você se autoriza automaticamente a fazer o que você quiser com ela. Né? Por isso que é tão importante a gente desconstruir essa visão de objeto, ok? Que foi construída há muito, muito tempo e que tem sido reforçada. Né? Beleza? Uma outra coisa, essa frase, eu acho que a gente tem que pensar, tem que se debruçar bastante sobre ela, ok? Quando a violência é justificada em prol de uma causa maior, ela se torna naturalizada. Todo tipo de violência, tá ok? Vamos supor. Fui assaltada. Ok. O fato de eu ter sido assaltada justifica para muitas pessoas eu agredir o assaltante. Ok? É uma guerra, né? Estamos em guerra para dominar um país. E por isso eu posso matar milhões daquele país. Vocês entendem o que está querendo dizer essa frase? Época do Holocausto, né? A gente precisa. Tá, vamos lá. Época do Holocausto, tá? Eu preciso limpar, tá? Eu preciso tornar pura a raça, né? Então, para isso, eu vou justificar isso matando todos os judeus. E tudo bem, né? Porque na época as pessoas não faziam crítica mediante a isso. As pessoas achavam, ok. Então, se eu tenho um bem maior, que é limpar a minha raça, eu posso matar judeus. Se eu tenho um bem maior, que é limpar a minha honra, eu posso matar uma mulher. Ok?
Se eu tenho um bem maior, que acontece muito nas sociedades, inclusive orientais, né? Se eu tenho um bem maior, eu posso penalizar essa mulher, eu posso dar chicotadas, né? Se eu tenho um bem maior, eu fui traído e justifico isso, eu tenho o direito de revidar. Mais ou menos isso, Ana. Ok? Só que você naturaliza, porque para você isso já é natural, tá honrando. E as pessoas olham e falam: não, tudo bem, vamos lá, tudo bem morrer 20 mil pessoas no Brasil para a economia não parar. Entendeu? Ficou mais claro assim? De Covid para a economia não parar, porque a economia não pode parar. A gente acaba naturalizando as mortes, né, por um bem maior. Um bem maior que não é um bem maior, é uma bem na leitura de alguém maior, ok? Então acaba se justificando esse ato e se naturalizando a morte, entende? Então é muito importante a gente sempre estar e com isso na a gente sempre foi ensinado, é isso, como a Ana falou, os fins justificam os meios, né? Não justificam. Né? As pessoas elas precisam, inclusive, entender que são vidas, né? Que são mulheres, não é porque ela traiu, é isso. Se cometeu um crime, qual seja o que for, você precisa cumprir isso dentro da lei. Né? Por isso que a gente tem uma lei, para não se tornar uma bárbara. Foi? Todo mundo comigo? Acho que todo mundo entendeu sim, professora. Ficou claro. Claro? Ótimo. Beleza. Vamos lá. A OMS, ela vem definindo violência, tá? Eu trouxe duas definições, tá ok? Uma sobre violência da OMS e uma sobre violência doméstica, que está no artigo 5º da Constituição da Lei Maria da Penha. Beleza? Violência, segundo a OMS, é o uso de força ou do poder. Importante, gente. Primeira coisa, violência não é exclusivamente agressão, tá? Existem violências de todos os tipos e às vezes nós estamos sofrendo vários tipos de violência e a gente nem entende, nem se dá conta que aquilo é violento, tá? Então vamos lá. Segundo a OMS, violência é o uso de força física ou do poder real ou ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Ok? Aí a gente já começa a abrir o leque, né? Já ampliamos, já saímos do conceito de violência é agressão. Ok? Tá claro? Acho que sim, né? Beleza. No artigo 5 da Lei Maria da Penha, ele vem falando que violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, tá? Então a gente reforça essa ideia da OMS, né, e traz para o âmbito doméstico pela questão do gênero, ok? E a partir disso a gente vai começar a discutir. É importante a gente poder dizer que violência, ela é violência. E violência nunca começa, né? Raramente, assim, é muito difícil, né? Eu acho que é quase impossível. E aí vocês podem me dizer, assim, que uma violência comece já de uma agressão física, né? E aí a gente pode trazer para todos os âmbitos, né? Quando você brigando com alguém, você já cai nos meios físicos, assim, para resolução na porrada? Ou tem uma coisa antes, né? Como é que é isso para vocês? Sim, é isso, Tayane. Vão se quebrando alguns limites, né? Vão se chegando, né? Primeiro você discute com a pessoa, primeiro você discorda, depois você discute.
né? Depois as pessoas começam a aumentar o tom de voz, né? Depois começa a ofensas, depois começa, né? Aí a chegar numa agressão física. Mas todas essas etapas já são muito violentas, né? E aí, quando eu falo isso, a gente volta naquela questão e volta nessa frase, né? Quando a violência é em prol de uma causa maior. E aí a gente muitas vezes vê ou vivencia algumas brigas que são extremamente violentas, mas a mulher que está ali dentro, ela nem está percebendo o quanto é violento aquilo. Às vezes ela está sendo xingada, às vezes ela colocou, sei lá, às vezes o filho ou a filha ou alguém fez alguma besteira e o homem a xinga, né? E isso já é extremamente violento. Mas a tendência é que a gente naturalize isso, né? Porque as coisas vão. A gente só vai estranhando as coisas, e eu acho isso importante, a gente, isso, inclusive na nossa. A gente estranha o que não é natural, né? Porque quando é natural, vamos supor, se você está sentindo um mau cheiro, você vai sentir uma vez, você vai sentir duas vezes, você vai sentir três vezes. Quando você está em contato direto com isso, você vai parar de sentir, né? Ou a sua percepção daquele mau cheiro, ela vai estar prejudicada, né? Pois é como se fosse um costume. Você naturaliza, Carol, né? Então, se você está sendo exposta à violência, ou se você foi exposta à violência desde a sua infância, aquilo é o natural para você, né? Então, a nossa função, e aí já dando um spoilerzinho lá, a nossa função, né, é cuidar disso. Porque, às vezes, a mulher, ela nem sabe que está sofrendo violência. Tá? Então, já peguem esse ganchinho aí, já fiquem aqui rememorando ele aí. Que a gente vai voltar para ele lá na frente, tá bom? Opa, acho que eu passei. Vamos para os tipos de violência, tá? E aí a gente começa com violência moral, né? Que é o quê? Acusar a mulher de traição, quem nunca, né? Quem nunca presenciou isso, né? Emitir juízos morais sobre a conduta, né? Nossa, você está parecendo uma tã, né? Você está tentando igual a não sei o quê, né? Fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, né? E aí tem vários vazamentos de nudes. Rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incide sobre a sua índole. Desvalorizar a vítima pelo seu modo de vestir, né? É muito difícil a gente não conhecer ou já não ter sofrido esse tipo de violência, né? E são coisas que às vezes a gente acha natural, né? Ou às vezes as mulheres que estão passando por isso já acham uma coisa natural. Não está tendo nem. Ela já está sofrendo um tipo de violência e ela não tem nem consciência ainda que isso é violento, né? Ou às vezes ela sofre isso desde que ela se tornou mulher, no sentido de nascer mulher. Né? Lembra quando você é pequenininha e tá assim, nossa, você tá parecendo um homem brincando com isso. E menino joga bola não, vai ser mulher macho, né? É isso que falam? E você vai virar mulher macho, né? Já tá fazendo, né, o juízo moral sobre a conduta, tá dizendo de uma opção sexual que não tem nada a ver, né, sobre incidindo a respeito da sua escolha sobre como você vai se vestir ou que brincadeira você vai brincar, né? Eu era uma pessoa que adorava soltar pipa, né? E adorava brincar de bolinha de gude. E já ouvi várias vezes esse tipo de brincadeira, né? Que eles chamam de brincadeira, mas na verdade é violência. Vamos lá? Ok? Vamos para a violência patrimonial. Quem lembra disso? Isso aí foi dado aula. Ele fez
um cartazinho achando que estava brincando, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Que ele ficou devendo pensão, né? E aí ele fez um post achando que era super legal, super, né? Super engraçado. Então, o que a gente pode dizer sobre violência patrimonial? Controlar o dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia, destruição de documentos pessoais, furto, extorsão ou dano, estelionato, privar de bens, valores ou recursos econômicos, causar danos propositais a objetos da mulher ou das quais ela, né, rasgou o short, né, queimou a blusa, né, pegou o salário, controlou, né, rasgou os documentos, né? Então, assim, são vários tipos de violência que a gente está vendo o quanto isso é muito anterior às agressões físicas. E é tão violento quanto. Violência sexual. Gente, violência sexual não diz respeito só a quem assim, é casado, não sofre violência sexual. Sim, se é casado e a mulher não consentiu o ato sexual, é violência sexual, tá? Então é super importante a gente poder estar reforçando, ok? Estupro. Taiane, mas às vezes a pessoa não tem clareza e não tem conhecimento que isso já é um processo violento, porque às vezes ela aprendeu que a relação ela é estabelecida assim, entende? Porque o nosso conceito de relação ele vem da infância. A gente vai se espelhando nas relações que a gente vai vendo. Então, se você já sofre um processo de violência, ou se você. Isso é uma coisa que é muito engraçada. Mulheres que viram as mães sofrerem violência, aumenta a chance delas sofrerem violência, delas arrumarem parceiros que cometam violência contra elas. Entendeu? Por quê? Porque a gente é criado a partir de uma perspectiva. E as nossas primeiras perspectivas de relação são os nossos pais ou os nossos cuidadores diretos, ok? Então, se eles estabelecem ali uma relação de violência desde a infância, lembra daquilo de achar comum, naturalizar? Então, a gente acha que esse tipo de relação é o certo, é a comum. Entendeu? Então, assim, a gente não tem crítica acerca disso. Conforme a gente vai. Aí tem formas de a gente poder ir criando crítica disso, tá? Isso é um dos papéis do enfermeiro nesse cuidado também, ok? Ana Lunara, homem é assim mesmo. É sempre o que diz. Não, você tem que aceitar, porque homem é assim mesmo. Vamos lá. Gente, e outra coisa aqui, tá? É importante a gente poder dizer, óbvio, que a gente não vai desresponsabilizar, ok? O homem, ele é culpado, né? No medido de... Ele é responsável, tá? Pelo ato e pela forma. Porém, a gente também não pode deixar de entender que isso faz parte de um contexto social, ok? E que a gente também precisa cuidar disso. E também precisa pensar políticas públicas e também precisa pensar em leis, também precisam pensar em formas de educação, de construção de uma sociedade onde isso seja posto em pauta e que se pare essa criação, né, essa formação, né, de pessoas, de homens, né, violentos, agressivos, né, que acham que mulheres são objetos, né, e que a partir disso, se você é um objeto, você pode fazer o que você quiser, inclusive agredir, beleza? Então, violência sexual. Estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causem desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a abortar, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio da coação, chantagem, suborno ou manipulação, limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, ok? Muitas vezes, inclusive o Estado, ele o próprio agente causador dessas violências, né?
Exatamente, Tamires. A gente tem estados ainda, a gente teve um período da história onde as mulheres elas eram impostas, principalmente as mulheres pobres e negras, e eu acho importante a gente poder dizer aqui também, gente, não é o meu lugar de fala, né, mas é importante a gente poder dizer sobre o quanto é isso. As mulheres brancas já sofrem violência, mas o quanto as mulheres negras já são muito mais objetificadas, e aí a Simone de Beauvoir vai falar, né, sobre o outro do outro, né, o quanto a mulher negra é o outro do outro, né, se a mulher branca já é objetificada, a mulher negra é muito mais objetificada pela sua cor, né, por somente sua cor, então ela é muito maior vítima, ela é muito mais vítima de violência ainda, tá? Obviamente a gente não pode deixar de colocar isso, porque, inclusive, dentro da linha do feminismo tem essa reafirmação de quanto é diferente. Tem um livrinho que fala sobre isso, Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. É legal de vocês poderem ler, tá? Que aí vocês vão poder entender um pouco essas diferenças, ok? Mas aqui a gente não vai se aprofundar nisso, a gente está falando dos aspectos gerais, tá? Mas eu precisava reforçar isso um pouco, ok? Vamos lá? Ah, tá. Eu estava falando do Estado, né? O quanto às vezes o Estado, ele é o agente agressor, né? Por quê? O Estado é o quê? O Estado, ele é formado, né? Historicamente, por homens, né, que pensam políticas através do olhar masculino, né, que é um machista, que é uma sociedade machista, né. Então se pensa políticas a partir desse viés. Então se pensa políticas acerca do corpo da mulher, né, o que ela pode fazer, o que ela não pode, né. Se pensam, a gente tem países onde se faz a laceração, né, genital, para as mulheres perderem prazer, para as mulheres nunca terem prazer, para exercerem apenas o seu papel reprodutivo. Então isso é extremamente violento, né? Eu acho que na África do Sul, se não estou enganada, isso foi proibido esse ano, tá? Mas anos onde se tinha Gente, me fugiu a palavra, mas vocês entenderam, né? Cortava-se, né, parte da genitália para a mulher não ter prazer, ok? Então, assim, laceração. Obrigada, Thaís. Então, a gente tinha... É importante a gente poder entender que o Estado, as políticas, elas são formadas a partir de um viés e de um olhar. Por isso é importante a nossa participação, é importante a participação, né, de multi-olhares, né, na construção da política, porque a gente está falando de políticas para mulheres pensada a partir de um olhar de homens, entende? Vamos lá. Foi até aqui, tá muito rápido, tá dando para entender? Tudo bem, sim. Tá ótimo. Vamos para a violência psicológica, ok? Ameaças, constrangimentos, humilhação, manipulação, isolamento, né? Proibir de estudar, vigilância constante, perseguição, insultos, chantagem, entre outras coisas. Queria contar um caso, né? E aí eu acho que é importante a gente poder estar articulando sempre a teoria e a prática. Quem meu aluno já ouviu possivelmente esse caso? Eu fui residente de saúde mental, né? Como a Ana Lunara disse. E aí um dos meus campos de atenção era a atenção básica em um bairro do Rio de Janeiro, que era o Rio das Pedras, que era um bairro que tinha alta incidência de violência contra a mulher. E um dos meus papéis era a escuta em saúde mental nessa unidade. E aí chega para mim uma mulher, ela devia ter uns 23 anos de idade, nova, bonita, e com uma filha, né? E aí ela vem demandando porque ela estava sofrendo violência do marido. E aí eu fui escutá-la, né?
esse assunto de violência contra a mulher é um assunto que sempre me tomou um pouco, né? Então, assim, e aí, pelo meu percurso pessoal, é importante a gente poder estar sempre também entendendo onde toca na gente esses assuntos, né? Porque, óbvio, se você vivencia uma situação de violência contra a mulher, você vai olhar quando você for cuidar a partir de uma outra perspectiva, né? Porque você está vivenciando, ou alguém próximo. Então é importante a gente sempre ter o autoconhecimento, entender do que a gente está, os nossos sentimentos, e a partir disso entender como é que a gente vai cuidar do outro. E aí, nesse cuidado, ela começa a me relatar, né? Ela era da Paraíba, e aí aos 16 anos, ela conhece esse rapaz, né? E aí ele vem morar no Rio de Janeiro e chama ela para vir morar com ele para o Rio de Janeiro. Até então era maravilhoso, tudo certo, tudo lindo. Ela veio morar no Rio e tinha uma irmã no Rio de Janeiro. Só. Tá, aí ele começa aos poucos ir afastando ela dos amigos, né? Dizendo, não, só eu te basto, né? Você não tem que ser amigo de homem. Aí começou a afastar dos amigos homens. Aí começou a não deixar ela trabalhar. Aí começou a não deixar ela estudar. Sempre dizendo, não, você não precisa disso, né? A gente vai construir uma família, você vai ser a minha mulher, você vai cuidar dos nossos, eu vou te dar tudo, né? E aí ele foi construindo todo um discurso e foi enredando ela. Ela cada vez mais só, né? Foi abrindo mão dos amigos. Ele cerceava as ligações para a mãe dela, né? Então ela só podia ligar uma vez ao mês, e tinha um determinado tempo que durava a ligação. E ela tinha contato com essa irmã, quem era mais próxima, e ela tomava conta. O trabalho dela era tomar conta da filha da irmã. E aí tudo bem. Ela engravidou. E aí, quando ela engravidou, ela me disse que foi quando teve a virada, né? Que aí ele começou a estar um pouco mais agressivo, né? E aí ele começava a xingar, a ofendê-la, né? A dizer vários insultos. Até então ele não rasgava a roupa dela, enfim. Aí ela tem um neném. No dia que ela tem um neném, ele não a busca na maternidade, ela volta para casa sozinha. No que ela volta para casa sozinha, ele tá com a irmã dela, né, na casa deles. E aí foi muito difícil para ela, porque ela não tinha outra possibilidade. Ela se afastou da irmã, né, e ficou com ele. Ela não tinha outra possibilidade, porque ela era totalmente dependente dele. E ainda mais agora que ela estava, né, com recém-nascido. E aí a criança cresceu, ele continuou as violências, e aí ele começou a partir para os xingamentos, dizer o quanto ela era horrorosa, que ela não ia conseguir ninguém que largasse ele, que ela nunca ia arrumar emprego, se ela arrumasse emprego ele ia tomar a guarda da filha deles, enfim. Ele fez todo um ciclo de violência. Ela não conseguia sair desse ciclo, porque ela estava totalmente tomada nesse ciclo de violência. Ela não tinha outra perspectiva, ela não tinha rede de apoio. E aí a gente foi trabalhando com ela sobre como manejar isso. Mas é muito difícil, né? Você ouvir esses relatos e você sendo mulher, né? Você tendo essa escuta empática, isso toma, gente. É importante a gente poder entender isso também. Tá? Depois a gente vai falar sobre os cuidados que foi feito, como é que a gente manejou isso, ok? E aí, para mim, eu lembro que era super difícil, porque eu terminava os atendimentos e minha vontade era de chorar, assim, que era muito difícil. Porque a gente cai, e aí depois, no final, ele age com violência física, que foi quando ela identificou que isso era uma violência. Né? Precisou ele agredi-la fisicamente para ela entender que estava sofrendo uma violência. E aí, violência física, espancamento, atirar objetos, sacudir, apertar os braços, né? Enfim, entre outras coisas. Ciclo da violência. É muito bom a gente ter claro o que é o ciclo da violência, né? Alguém já ouviu falar? Ciclo da violência? Né? É como é que isso vai se alimentando, né? É sempre aquelas flores que chega depois. Acontece alguma coisa, né? Algum desagrado, ou então que seja, inclusive, alguma briga do homem no trabalho, né?
Ou então ele está, sei lá, o time dele perdeu, enfim, alguma coisa que tomou, e aí se aumenta a tensão, e aí logo depois tem um ato da violência, ok? E aí aumenta-se a tensão, tem um ato da violência, e aí ele se mostra arrependido, que a gente chama de fase de lua de mel. E aí diz que vai melhorar, e aí dá enfim, presentes, dá flores, cartas, promessas, e aí se estabelece um período bom, ok? Depois tem uma outra tensão, né? E aí se usa novamente desse objeto, desse ato de violência, ok? E aí fica nisso. E aí depois promessas, né? Arrependimentos. E aí passa numa fase que fica mais tranquila, não, ele vai mudar, né? Ele me prometeu que ia mudar. E aí depois começa de novo. Né? E esse ciclo, se a gente não consegue atuar, se a mulher não consegue atuar, ele perdura por anos. E às vezes por vidas, e às vezes termina de uma forma muito ruim, né? Inclusive com morte, com feminicídio, que é o que tem saltado muito aos nossos olhos, né? E aos nossos dados epidemiológicos, né? A agressão, violência contra a mulher é uma epidemia, né? A gente pode chamar, inclusive, de pandemia, porque está posto no mundo inteiro, né? Em São Paulo, e aí a gente vai falar um pouquinho depois disso. Ficou claro o que é ciclo da violência? Ficou sim, professor. Obrigada. Todo mundo conhece essa moça que está aí, essa mulher? Todo mundo conhece a história dela? Professora, poderia contar resumidamente a história dela? Claro. Essa é Maria da Penha, né? Ela foi uma precursora, né, da briga, né, e da luta dos direitos contra a violência, né, contra a mulher. Ela começa, na verdade, ela foi vítima de feminicídio, né, de atos, né, contra a mulher pelo marido, né? Ela diz que ela é farmacêutica e o marido dela, se eu não me engano, gente, ele é espanhol, tá? Salvo engano. E ele vem para o Brasil, eles casam, tá tudo certo, tudo maravilhoso. E aí ele se estabelece no Brasil, ele consegue uma cidadania, ele se estabelece inclusive na profissão. E aí quando ela engravida a primeira vez, ela diz que começa os episódios de violência. E aí ele começa a ficar muito agressivo, muito irritado, até que em 83, se eu não me engano, não, essa data mesmo, 83, ele tenta matá-la, né? Ele atira nas costas dela, né? E aí ela fica paraplégica. E aí ela, enfim, ela entra com vários processos, várias brigas judiciais. Ela volta para casa. E aí quando ela volta para casa, ele tenta matá-la eletrocutada no banho. E aí ela começa na briga judicial, enfim. Ele foi investigado, ele foi condenado a 10 anos de prisão, e na época ele foi condenado e já saiu do fórum em liberdade. O Estado demorou, ele disse que foi um assalto, enfim, e ela lutando, recorrendo a várias instâncias e não conseguia. E aí, com apoio internacional, com muita luta, ela consegue, depois disso, né, que o Estado reconheça que falhou com ela, que cometeu violência com ela, que ele pagasse por isso. E a partir disso, só em 2006, né, a gente tem a instituição da lei, do projeto de lei, que aí ficou conhecida, né, como Lei Maria da Penha, né, enquanto lei, que garante os direitos às mulheres. É uma lei ainda muito desrespeitada, né? E é uma lei ainda muito falha, mas já é um caminho, um percurso, né, que a gente tem para garantia e para proteção às mulheres vítimas de violência. Óbvio que é difícil, a lei é boa, mas a execução dessa lei ela fica muito falha, porque geralmente a execução dessa lei é feita por homens, né? Então, o que a gente aprende desde pequeno, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não é isso que a gente aprende? Pois se mete sim a colher, né?
A gente precisa defender as mulheres, inclusive tirá-las dessa situação de vulnerabilidade. E aí é muito difícil, e eu acho que a mais difícil na execução desse projeto de lei, dessa lei, na verdade já virou uma lei, é que você faça cumprir. Por quê? Porque o tempo todo, assim, quando você é vítima de violência, você já está numa situação muito frágil, muito vulnerável, né? Então você precisa de acolhimento. E aí você passa por os processos tão, tão violentos, né? Que você tem que provar, né, que você foi violentada, que você sofreu violência, que acaba causando mais sofrimento, né? Você tem que ir para o ML, né? Você tem que ser atendida por homens, muitas vezes. Você tem que escutar muitas gracinhas, né? Você tem que ouvir, você tem que ser descredibilizado, você tem que ficar provando o tempo todo que você tem razão, né? E você vítima, tem que ficar provando que você sofreu violência. E aí, é tão burocrático, gente, é difícil, que muitas mulheres acabam desistindo. Por quê? Porque a ideia é que os homens não serão presos, e aí depois, né, você vai precisar retornar, e eles vão te encontrar, e a partir disso vão se finalizar o ciclo da violência, que é com a morte. Né? Então, ainda é um assunto muito complexo, né? Ainda é muito difícil, porque a gente ainda não tem muitos... a gente ainda não tem um entendimento claro da população acerca disso, né? Não é à toa que quando uma mulher sofre violência e resolve tirar a queixa, ou então volta pro agressor, o que se fala, né? Ah lá, gosta de apanhar, né? Ah lá, tá com ele de novo, não é isso? Então, assim, é importante a gente poder entender o quanto isso vai descredibilizando, né, a nossa luta, vai descredibilizando, inclusive, pois e aí a gente entra naquela, né, o que fez para apanhar, né, ela deve estar de shortinho curto para ter sofrido, né, abuso sexual, né, a culpa foi dela, né, pois e aí imagina, você já numa situação muito frágil e ter que responder a isso, é muito difícil. Vamos lá. Distanciamento social e violência contra a mulher. E aí a gente entra, né, na situação pandêmica que a gente está, e que um dos meios, né, na verdade, hoje, a única forma que a gente tem, né, de cuidado é o distanciamento social. Né? Porém, entretanto, todavia, né, esse cuidado ele é cuidado com a saúde, mas para muitas mulheres isso é pior ainda, a violência. E aí eu queria passar um vídeo aqui, eu consigo, Ana Lunara? Posso compartilhar minha tela aqui com vocês? Pode, claro. Tá ótimo. Então vamos lá. Todo mundo tá vendo a minha tela? Ai, calma aí. Sim, eu. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Do vídeo? Tá no vídeo? Isso. Beleza. Então vamos lá. Renatinho fazendo Renatinho. Típico. Opa, peraí, Carlinha entrou aqui. Ah lá, tava faltando só ela. Bora. Bora começar. Deixa eu ver aqui. Bora. Aí. Nossa, Carlinha. Que isso? Esse make todo é só pra nossa reunião matinal? Não, Nath, eu tava cansada de fazer call de pijama e aí eu resolvi dar uma coisinha. Tá ótimo. Entendo. Vamos lá, gente. Vai ser rapidinho, eu tenho umas coisas para dividir com vocês. A Mari vai colocar uns números que ela calculou pra gente aqui, né, Mari? Tá todo mundo me ouvindo?
Gente, vão ter meses muito difíceis que a gente vai ter pela frente, mas tudo bem. Nesse cenário de caos, todo mundo está quebrando e a gente não, continua estável. Então, vamos manter assim. Tem um e-mail aqui, Carla, você foi copiada até do cliente, do Alberto. Vamos falar sobre essa entrega aqui, por favor? Desculpa, peraí, só um minutinho. Só um minutinho, já volto. Tá bom, vai lá. Oi. Ah, tá, ele já vai ler. Já vai, obrigada. Chegou uma encomenda para você pode lembrar, tá? Podemos voltar aqui? Carla, você tá copiada aí. Tranca, amiga, já tranca, não perde tempo. Tranca tudo. Gente. Tranca tudo. Vai na janela, vê se chegaram mesmo. A polícia chegou. Você não levou a chave, você tá sozinha. Carla, você tá sozinha. Tá, acabou. O que está acontecendo? Tá falando de polícia, do que vocês estão falando? Por favor, me explica, Mariana. Mira, eu tô aqui com você, a gente tá aqui com você. Gente, Acabou. Foi? Todo mundo Foi. conseguiu ver? Nossa, sim. E aí? Depois a gente vai falar um pouquinho mais difícil, né? Então, e aí eu queria entrar com esse vídeo para a gente poder falar, porque ele fala, e eu acho que o Instituto Maria da Penha, ele formulou esse vídeo justamente para esse momento, né? Que é o momento do distanciamento social e da gente poder estar em casa, né? E fazer as nossas rotinas diárias a partir de estar em casa, né? Então, não foi à toa que isso nasce e que essa proposta do vídeo nasce, né? A OMS divulgou um aumento dos casos de violência doméstica. Em São Paulo, se teve um aumento de 54% da violência doméstica. Momento, porque as mulheres elas precisam ficar trancadas dentro de casa com os agressores. E nesse momento de distanciamento social, né? As coisas acabaram. Deixa eu ver aqui. Não vi vocês comentando, perdi aqui. Ah, tá. As coisas acabaram tomando uma proporção, então, assim, as pessoas, elas estão ficando desempregadas, a gente está em crise, né? A questão de saúde mental, ela está muito presente. Quando a gente está em uma situação de crise, gente, a gente tende a acionar os nossos mecanismos internos, né? E que às vezes a gente não tem, às vezes a gente não elaborou para a situação que a gente tem. Essa é uma situação nova, né? Dos agravamentos, né, para o aumento da agressão, da violência contra a mulher é isso. A mulher está em casa com o agressor, o uso abusivo, o aumento de uso de substâncias psicoativas, né, também geram esse comportamento agressivo, o desemprego, né, e essa sensação de impotência. Então, a gente tem um quadro desenhado que favorece, facilita e potencializa a agressão contra a mulher nesse momento. Então, é nesse momento onde a gente tem... E aí é no momento onde a gente tem um pilar, que é um pilar para o rompimento desse ciclo da violência, ele está fragilizado. Porque a gente começa a trabalhar os furos a partir dos ciclos sociais, né? A partir da rede de apoio. Então, nesse momento onde se tem
essa restrição, né, da circulação, do estabelecimento de ciclos e de redes, você torna a mulher mais vulnerável, né? Então, assim, se você não tem nem como pedir ajuda nesse sentido, assim, de sair para o trabalho e pedir ajuda, não. E aí, por isso que se pensou nessa construção desse material, não só o Instituto Maria da Penha, mas vários materiais, inclusive posições individuais de pessoas que têm distribuído panfletos, enfim, dizendo e apoiando as mulheres nesse momento, dizendo aí, se você não está sozinha, peça ajuda. E aí o canal 180 tá aí, que é um canal para solicitar ajuda, né, e denúncia de violência à mulher. É importante a gente entender também. Quantos minutos eu tenho ainda, gente? Ai, como eu falo? Ainda tem 10 minutos. Tá bom. Eu quero falar ainda dos cuidados. Então, é importante a gente poder entender, inclusive... Ai, perdi. Distanciamento... Tá. Inclusive que, nesse momento, é o momento do ato da vulnerabilidade. Pouco, né? Eu já falei isso tudo, gente. Esse momento é o momento do ato da vulnerabilidade da mulher. Então, é importante a gente poder construir mecanismos de empoderamento e de confiança. E aí é muito difícil, por quê? Porque a gente tem um canal 190, inclusive tem 180, inclusive ele diz assim, como é que tem que funcionar. Eu acho que vocês podem procurar isso depois. Ele está falando que presencialmente tem que atender uma mulher, né? Que a escuta ela seja empática, né? Que você tenha não haja com pré-julgamento. E aí, nesse momento, a gente tem que fortalecer esses canais. E aí, isso, eu acho que nesse momento que está funcionando e que o Instituto pensou muito bem, é a partir das mídias digitais. Então, assim, eles pensaram numa situação totalmente corriqueira, né, que está acontecendo, que é o home office, né? Então, assim, e a partir disso, uma campanha para poder encorajar as mulheres, né, a furarem esses ciclos de violência, que é tão difícil. Gente, é importante a gente poder dizer, e aí eu já vou passar aqui pro próximo, tá? Calma aí. Aí, onde eu queria me ater também bastante. É importante a gente poder dizer que é muito difícil cuidar de qualquer pessoa em situação de violência, tá? Por quê? Porque nós fomos criados para emitir julgamentos, né? O que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é feio, o que é bonito, né? O que tá direito, esquerdo, né? Nós fomos ensinados a isso, né? E quando a gente vai falar de cuidado de enfermagem, e aí, enquanto estou falando agora para futuros enfermeiros, né, que estão com o Corém aí, ó, já faltando só o N, o E, o N, para pegar e para poder atuar, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque é uma coisa você dizer, eu não sou preconceituosa. E preconceito, sou preconceito. Bota a mãozinha ainda assim, né? Outra coisa é quando você é colocada em situações que você precisa avaliar qual é a sua perspectiva dessa situação. Uma mulher vítima de violência. E aí, sempre que vocês forem atender um caso, sempre que vocês tiverem, isso serve para qualquer situação, tá, gente? Eu estou exemplificando aqui na situação de violência contra a mulher, porque quando vocês forem olhar para essa mulher vítima de violência, vocês precisam entender assim, o que eu penso sobre violência contra a mulher, o que eu penso sobre mulheres que sofrem violência. E aí a gente precisa ser muito sincero, muito verdadeiros com a gente mesmo, tá? Por quê? Porque se você tiver uma visão que a mulher merece apanhar mesmo, isso vai interferir na sua clínica. Por mais que você tenha jurado, né, não fazer julgamentos. Mas nós não somos seres dissociáveis, né, pessoal e profissional. A nossa conduta profissional, ela está amparada no nosso posicionamento individual. Então, a gente precisa entender, a gente precisa nos confrontar. Qual é a minha visão acerca da mulher que sofre violência? Eu tenho dó? Eu tenho pena? Eu tenho raiva, né? Porque eu vivi isso, né? Então, primeiro vocês precisam se entender. Lembra? E aí a gente traz, ó, sai pra cá.
né? Quando a gente vai entender e a gente vai pegar histórico, né? Vai levantar um histórico, a gente, para que a gente levanta o histórico? Para a gente poder entender o que está acontecendo, o que a gente vai cuidar, né? E a mesma coisa quando a gente atua em saúde mental. Primeiro alguém vai te passar o caso, a pessoa vai dizer primeiro sobre o caso para você. E aí você vai olhar e falar, bom, faça uma autorreflexão, faça uma autocrítica. O que eu penso desse assunto? Bom, mas isso é meu, né? Isso é o que eu penso, né? E aí você já separa o que você pensa e o que você pensa para a sua vida. Eu nunca vou aceitar. E aí vamos supor, né, que o pensamento de vocês era, e eu não, se um homem levantar a mão para mim, se fizer isso, eu nunca vou aceitar isso na minha vida. Ok, é um pensamento seu. Guardou ele para você? Vamos lá. Agora tem o outro que você precisa cuidar. E aí, para você cuidar, a primeira coisa, você precisa entender que as pessoas que já sofrem violência, elas já são muito vulneráveis. E elas não vão confiar de primeiro, né? Porque as pessoas que ela confiou são as pessoas, muitas vezes, que cometem agressão. Tanto que os maiores agressores são no âmbito intrafamiliar. Entende? Então, você precisa criar um vínculo de confiança, né? E o vínculo de confiança, ele precisa estar amparado em algumas ferramentas, né? Que a gente chama de ferramentas leve do cuidado, que o Merri vai falar, né? Que são as relações. E aí, para você estabelecer essa relação, você precisa ser empático. Empático e simpático são diferentes, tá? Vocês sabem disso, né? Lembram lá da aula de saúde mental, né? Ser empático a alguém é você entender o sofrimento do outro, mas não necessariamente mas não sentir as dores pelo outro, ok? Diferente de simpatia. Né? Eu sou simpático a você, então eu sou simpático ao seu sentimento, eu sinto da mesma forma. Foi essa diferenciação? Professora, mas a empatia não é se colocar no lugar do outro? Sim. Se colocar na perspectiva do outro. Mas é não sentir o sofrimento do outro. É como naquele sentido. Se eu consigo entender o sofrimento do outro, porém eu não sinto o sofrimento do outro. E quando eu consigo entender o sofrimento do outro, eu consigo me reposicionar e cuidar de uma outra perspectiva, entende? É diferente. Vamos supor, se você é simpático a alguém, eu sinto o sofrimento, sei lá, Ana Lunara tá com raiva da mãe dela, tá morrendo de raiva da mãe dela. E aí eu sou simpática a você, Ana Lunara. Eu falo, é verdade, a sua mãe, olha, ela foi muito irresponsável com você. Entendeu? Eu tô sentindo a sua dor e tô tomando raiva da sua mãe por você. Estou sendo simpática ao que você sente. Quando eu sou empática, eu entendo que você está com raiva da sua mãe e cuido disso. Bom, Ana, estou entendendo que você está com raiva da sua mãe, né? Essa situação foi uma situação difícil para você. O que você acha disso? Entende? Eu não tomo a solução por você. E nem sinto raiva da sua mãe por você. Eu vou cuidar de você, entendendo que você está com raiva da sua mãe. Entende? Entendi, sim. Obrigada. Ficou mais claro, sim? Que eu achei que era a mesma coisa, entendeu? Tipo, elas estavam... Mas não, são diferentes. Porque quando você é empático, o que é uma escuta empática, né? É você entender, olhar alguém, entender o sofrimento dela e cuidar a partir da perspectiva do sofrimento dela, né? Diferente de você olhar alguém, ser simpático àquela pessoa e tomar as dores daquela pessoa. Essa é a diferença. E eu acho que isso é importantíssimo a gente entender. Porque olha o raça para gostar de tomar uma raiva dos outros igual enfermeiro, né? Nunca vi isso. Toma raiva, sei lá, ainda mais tem idoso, ou tem mulher, sei lá, toma raiva do marido, da mulher, toma raiva do pai, toma raiva do filho, toma raiva de todo mundo, né? E aí a gente não consegue cuidar. Porque se a gente toma, né, é colocar-se no lugar do outro para ver a partir da perspectiva do outro. Mas é não sentir as coisas do outro e não emitir os mesmos julgos valores.
Não, Ana, a gente precisa ser empático, a gente precisa promover um ambiente acolhedor e seguro, né? Então, assim, não adianta a gente... Isso, Kathleen. Não adianta a gente escutar, tá ali disponível para escutar alguém, se essa pessoa já está com medo de falar alguma coisa e você coloca ela num ambiente totalmente vulnerável, né? Então, assim, você precisa promover um ambiente seguro. Você tem que garantir para essa pessoa que o que tá dizendo ali não vai sair dali. Você precisa estabelecer um vínculo de confiança. Você precisa ter uma escuta atenta e ativa. Você precisa olhar para além do que aquela pessoa está dizendo, porque às vezes ela não vai conseguir dizer. Você precisa ouvir e poder fazer o esforço de não emitir julgamento, né? Porque qual é um dos maiores erros que a gente tem? E aí eu posso falar porque atuando nessa área, é a gente cuidar numa perspectiva denunciativa e punitiva. Né? Vocês entendem o que isso quer dizer? Vamos supor. Lembra da moça que eu estava cuidando? Lá da clínica da família, que eu falei com vocês? Então, óbvio, gente, nós somos seres humanos, né? A raiva, a gente sente medo, a gente sente dor. E aí, quando as coisas vão tocando a gente, esse é um assunto que me toca, então, a minha vontade é denunciar, né? Mas isso é a minha vontade. Eu não posso colocar para o outro esse desejo, né? Eu não posso exigir que o outro denuncie. Eu não posso exigir que o outro acione a polícia. O que eu tenho que fazer é cuidar e orientar. Porque pode ser que essas mulheres, e foi o que aconteceu, assim, eu fiquei atendendo ela há muito tempo, ela saiu da residência, ela não conseguia, ela não tinha ainda mecanismos para sair da situação de violência. E se eu fosse nessa vertente de não, você tem que denunciar, tem que denunciar ele, ela ia perder o único elo que amparava ela, que era ele. Então, a proposta é que o cuidado vá visando, que vá entrando outros elementos da rede de apoio. Para a dependência, que muitas vezes pode ser dependência emocional, física, psicológica, né, financeira, né, porque a violência ela vai se amparando nisso. O que a gente deve fazer nesse caso? Né? A gente deve escutar. A gente não deve, primeira coisa, escutar. E a partir disso, ir dando um espaço de fala e criando esse vínculo, poder ir dizendo, né, primeiro, uma coisa que é obrigatória, notificação, né? A gente tem que notificar, e aí notificar, gente, não tem caráter denunciativo. Todo profissional da atenção básica, da atenção pública ou privada, que recebe uma situação de violência, ele precisa notificar aos órgãos superiores. E aí tem uma ficha que você faz de notificação compulsória. Tá? Violência doméstica é até uma semana que você tem para poder fazer essa notificação. Então, o profissional ele tem que notificar a violência, ele tem que escutar e ele tem que ir construindo com essa mulher formas, né, de cuidado. Que no primeiro momento ela não vai conseguir romper consigo muitas vezes. Não. Uma coisa é isso, Kathleen. Uma coisa é você enquanto enfermeira. Outra coisa é você enquanto amiga, enquanto vizinho, né? Tanto que a orientação é chame, né? Acione, né? O 180, denuncie, né? Agora, você no atendimento, porque são duas coisas diferentes, tá, gente? Eu acho que é importante a gente poder separar. Muito bacana essa pergunta, Kathleen. Por quê? Uma coisa é você enquanto pessoa, né? Pessoa física. Que aí você está na sua casa, você está ouvindo assim, se eu ouvir a minha vizinha, que meu vizinho agredindo, eu vou lá
bater na porta, enfim, vou ligar e vou acionar o mecanismo de defesa. Uma outra coisa é eu, enquanto referência de cuidado, enquanto enfermeira. O meu papel, enquanto enfermeira, não é denunciativo. O meu papel é de cuidado, né? O meu papel é poder cuidar dessa mulher para, quem sabe, ela conseguir romper com esse ciclo de violência. Exatamente, Caroline, porque a sua função enquanto enfermeira, a não ser que tenha risco iminente de morte, ok? E aí a sua função, você vai precisar romper com essa questão ética, ok? Mas, salvo essa questão, você precisa manter o sigilo, né? Não é você que tem que denunciar, não é você que tem que romper com esse ciclo. Dá vontade, é o nosso impulso. Nosso impulso é dizer assim, vá, liga para a polícia, sei lá, faz alguma coisa. Porém, você precisa preparar essa mulher psicologicamente, você precisa preparar, que ela se prepare, né, psicologicamente, financeiramente, porque o par nunca é de um lado só, tá? Para se ter vítima, tem que ter agressor. E isso junta, entende? Um alimenta o outro, ok? Então, para você ir separando as coisas, você tem que tirar, ó, dedinhos, entendeu? E aí você precisa cuidar. Pois é, e aí esse é o maior perigo, Tayane, é você ir nessa afobação e nesse intuito da pessoa denunciar, você se frustra porque a pessoa não denuncia, porque você tá falando, pô, eu tô vendo, eu tô falando pra ela, ela não faz nada. Ah, gosta de apanhar. Aí você para de investir no caso, a pessoa se sente cobrada do seu lado, então ela vai romper o vínculo, ela vai parar de contar as coisas pra você, ela vai parar de ir pros atendimentos, ela vai parar de abrir espaço, e aí facilmente ela vai fugir, aí esse ciclo da violência só tende a aumentar. Por isso que a gente tem que ser estratégico. Oi? Assim, eu entendi que a gente, quanto profissional, a gente não pode incentivar, assim, falar o que ela tem que fazer. Mas, e se a gente, assim, jogar no ar, assim, falar de uma forma bem leviana, a gente pode fazer. Não, porque esse jogar no outro, o outro pega no ar também, entendeu? E aí, se ela perceber que você larguei, não sei de quem é a culpa, né? Larguei, ó, fui embora. Porque se ela perceber, ela não vai voltar. Porque se você percebe que tá cobrando igual nutricionista, se o nutricionista fica te ligando e te cobrando, eu não volto nunca mais nutricionista. E não vem com esse negócio, não. Entendeu? Então, assim, você precisa estabelecer um vínculo de confiança. Para quê? Para essa mulher poder escoar esse sentimento, esse sofrimento, e ir trabalhando isso, e fortalecendo ela, né? E trazendo questionamentos, né? E trazendo potencialidades, né? Fazendo com que ela vá criando grupos de apoio, que ela vá saindo desses graus de dependência. Mas isso tem que ser de forma muito sutil. Porque se você joga no ar e a pessoa, ela pega no ar, né? Se não for alguém que tem algum problema cognitivo, e ela vai entender suas intenções. Agora, o que a gente não pode deixar de fazer é orientar contra os direitos legais dela. Se você quiser Então, denunciar, assim, entendeu? Uma coisa então, a gente assim, pode deixar claro. A gente não vai esconder direito dela. Falar, vamos supor, Ana, olha só, você está sofrendo uma situação de violência. Aqui eu quero que você saiba que tudo que você diz aqui dentro, né, fica aqui por uma questão ética, mas o meu papel enquanto enfermeira é poder estar te escutando e poder estar te orientando, né? Existem os meios legais que você possa procurar caso você queira, caso você esteja preparada, né? E aí você pode dizer, caso você... Existem, inclusive, programas de proteção, mas eu estou entendendo que talvez não seja o seu caso, ou se não for o seu caso, a gente vai continuar os atendimentos da mesma forma. Eu preciso te orientar, porque, enfim, eu sou uma profissional de saúde e eu tenho esses meios para poder te oferecer também. Então, se for a sua escolha, você não vai estar sozinha, a gente pode estar junto, podendo te ajudar nisso, mas se não for a sua escolha, porque muitas vezes, assim, elas ainda não estão, muitas vezes, algumas mulheres não estão preparadas para isso. Porque o ciclo da violência é tão grande que romper é difícil também, porque aquele agressor, ele tem um papel na vida dela. Exatamente, não é nem sugerir, Karen, é orientar, entendeu? Porque sugerir quer dizer que a pessoa pode. É orientação, você vai dizer quais são os mecanismos legais que ela pode recorrer, entendeu?
Então, mas assim, é difícil, né? Porque você sabe que aquela mulher pode continuar apanhando, né? Você vê ela naquela situação, isso te deixa assim, de mãos atadas, porque é uma coisa que é ela que tem que decidir. Então eu acho Pois meio é. difícil, sabe? A gente não jogar no ar, entendeu? Assim, não Aham. deixa. Mas é isso uma coisa que a gente tem que cuidar muito, Ana, principalmente quando a gente se torna profissional. Porque uma coisa é você falar enquanto pessoa física, é isso. Eu, Daniela, eu posso dizer para as minhas amigas, tipo, larga esse homem, enfim, entendeu? Liga a polícia. Ou eu posso, inclusive, ligar para a polícia. Agora, eu, enquanto enfermeira, eu tenho as questões legais. Inclusive, eu tenho algo ético que me norteia. Eu não posso pré-julgar, né? Eu preciso cuidar. O meu papel não é curar e nem resolver a violência do mundo, né? O meu papel é poder orientar e cuidar a partir do que o outro me traz. Porque senão isso inviabiliza os nossos cuidados em outras clínicas. Se a gente pensar, né, o cuidado de pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas. Se a gente for pensar que eles precisam parar, a gente não vai abrir espaço para outras coisas. A mesma coisa, se a gente for pensar que o cuidado só vem a partir da denúncia, ou só vem a partir da quebra da violência, a gente não consegue cuidar, porque muitas não estão preparadas para esse momento do rompimento. Porque, gente, romper também é perder alguma coisa, entende? Ninguém está numa situação só porque perde, entendeu? Tem algum ganho, né? Mesmo que esse ganho seja prejudicial. Às vezes tem uma dependência emocional enorme, às vezes tem uma insegurança, às vezes tem uma dependência financeira. Como mulheres mantêm casamento por dependências financeiras. Por quê? O marido nunca deixou fazer nada, nunca conseguiu sair desse ciclo da violência, foi se tornando dependente, né? E aí fica com 50, 60, 70 anos, e aí não tem mais possibilidade, assim, na primeira vista, e aí se acaba se submetendo a essa situação. Então, assim, existem, e é importante a gente entender que ali não tem alguém que a gente precisa estar com pena, né? Porque pena é um lugar onde a gente desresponsabiliza o outro, né? Uma coisa é acusar, outra coisa é responsabilizar o outro. Essa situação, né, de violência, quem está sofrendo violência tem uma escolha também. Às vezes não está preparado e é muito difícil estar preparado mesmo. Mas se tem escolhas e a gente vai trabalhar, e a gente trabalha inclusive nesse viés, de que ela tem escolha e eu vou empoderá-la, eu vou cuidar e aí eu vou formar uma rede para ela sustentar essa escolha, que é sair desse ciclo de violência. Entende? Vocês entenderam? Porque quem está na Sim, relação, professora. ela tem uma escolha, né? E a gente vai fortalecer essa escolha, que às vezes Deixa não eu vai só ser no falar uma nosso tempo. coisinha. Pode A falar. Micaela quer falar. Pois não, Micaela? Oi, boa noite, professora. Eu já estava até Boa digitando a noite. pergunta. Se for o caso assim de uma agressão grave, como um tiro ou uma facada, ainda assim o dever do enfermeiro é só fazer essa notificação? Não, não. Aí é nosso dever acionar a polícia, Entendi. né? Porque a gente está com uma lesão, inclusive, é isso. Lembra que eu falei risco iminente de morte, a gente precisa acionar, tá? E aí já não é mais a nossa esfera, ok? Ah, sim. Uma coisa é isso, você vai avaliando o cenário, tá? Se tem, isso, um tiro, uma morte, primeiro, a gente vai ter que remover essa mulher para o hospital, e aí vai se estabelecer um inquérito, que às vezes nem vai partir da gente, tá? Que a gente vai agir contra a saúde e a partir disso já vem junto, quando é arma de fogo, ou enfim, arma branca, já vem junto o inquérito policial. E aí a gente vai precisar dizer da nossa avaliação, porque a gente vai ser convocado para esse lugar, mas aí mediante uma ação judicial, entende? Entendi. Entendi, obrigada. Foi? Então, eu queria que a gente ouvisse uma música, e aí depois a gente pode abrir mais para perguntas, pode ser? Perfeito, professora. Que aí é o último.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito, eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. Me jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, eu vou te mostrar. Entrega teu baralho, teu balcão de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Faço e ofereço um capim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e chegar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. Me jogo pra perdendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra ver, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Essa é uma música que a Elza, né, cantou, e aí o intuito é justamente esse, né, poder estimular as mulheres a denunciar, né, os casos de violência doméstica. Vamos lá. Foi, né? E aí eu queria só fechar, gente, antes de responder a pergunta da Raquel, tá, Raquel? O quanto é importante nós, enfermeiros, nisso. E aproveitando o gancho dela, já para poder falar sobre isso. Muitas vezes a mulher ela não vai chegar para você com essa formulação pronta, com essa questão pronta, eu sofro violência, né? E não vai vir muitas vezes pela violência física. Mas você precisa olhar para além da linguagem verbal, né? Como é que está o comportamento dela, como é que ela tem edema, mas para isso a gente precisa se debruçar sobre o outro, né? No sentido de prestar atenção e de querer ter disponibilidade para poder atender uma mulher. E aí você entende, pergunta como é que é o contexto dela familiar, como é que está o casamento, né? E aí ela vai te dando sinais, né? Então, o enfermeiro é essencial nesse cuidado. Por quê? E outra coisa, às vezes a gente vai e encontra uma mulher, sei lá, com vítimas de violência. O que a gente faz? A gente já expõe ela a algo mais violento ainda, né? A gente já quer fazer, vamos supor, chegou lá no ML, ela já vai fazer um exame de corpo de delito, ela vai ter que abrir as pernas, ela vai ter que provar que ela foi violentada. Então, se a gente está ali na atenção básica ou no cuidado com essa mulher, que seja na emergência em qualquer lugar, e a gente consegue oferecer uma escuta, a gente não precisa necessariamente encaminhar, tá? Nós, enfermeiros, somos profissionais extremamente capazes e vocês precisam potencializar isso, de oferecer escuta em saúde mental, entende? Então, assim, quando a gente vê qualquer coisa que seja da ordem da saúde mental, a gente já quer caminhar para o psicólogo, né? Chama o psicólogo, pelo amor de Deus, que eu não consigo ouvir isso. Escuta. Né? A ferramenta mais importante que a gente tem é a escuta. Às vezes a gente não precisa nem falar nada, só escutar. Só escutar aquele sofrimento, porque quando o outro fala, ele mesmo está se ouvindo também. Então, se a gente favorecer esse ambiente que o outro possa falar, né? Porque a gente nunca dá o caminho para o outro que encontra o caminho dele. Mas se a gente está ali assessorando, né, se disponibilizando para o outro falar, a gente vai conseguir identificar a violência, vai conseguir, inclusive, que o outro identifique a violência que ele está sofrendo. Porque, como eu disse, muitas vezes as mulheres só conseguem identificar a violência a partir da agressão física.
E se a gente começa a escutar, a questionar, mas como assim você não pode sair com seus amigos? Mas como assim? Ele queimou sua roupa? Nossa, ele queimou sua roupa? O que você acha disso? Né? E poder trazendo, e aí trazer outras experiências, trazer outro contato com as mulheres, né? Fazer alguns grupos, para essa mulher ir entendendo, né? Porque é isso, como a gente falou aqui, muitas vezes ela não tem noção que sofre violência. E esse ciclo da violência ele só vai aumentando e vai ficando cada vez mais cruel e mais perigoso. Raquel, aproveitando o gancho para te responder, Raquel perguntou, né? Quando a gente, enquanto enfermeiro, né, durante uma consulta com homem e mulher, suspeita que a mulher está sofrendo algum tipo de violência, o que a gente faz? A gente separa. Né? A gente não precisa separar em ato. A gente pode usar, tipo, eu vou precisar que volte aqui para poder te avaliar, né? E aí poder dizer para o rapaz, porque aí a gente tá dizendo, não é ela. Não, eu preciso atendê-la sozinha, porque tem coisas que a mulher que eu preciso falar para ela. Né? Tem uma ética, né? E a gente pode amparar no nosso conselho, entende? Não, eu não posso, porque eu preciso garantir o sigilo, né? Então, eu entendo que em casa vocês entendem assim, não é nem por ela, porque não é ela que está escolhendo, mas eu não posso atender vocês dois juntos nesse momento. Nesse momento, eu preciso atender, sei lá, só a Raquel. Entende, Raquel? E aí a gente vai criando mecanismos. Né? Não, eu preciso atender ela porque são questões relacionadas à clínica dela, ao cuidado com ela. Né? E aí, devagarzinho, a gente vai conseguindo. A gente também vai sentindo muito como é que tá. E aí a gente vai pensando em estratégias. Por isso que não é nada, não tem um beabá. Né? O que a gente vai fazendo vai dependendo muito da situação e como é que está posto, aonde a gente está, né? Quais os mecanismos que a gente tem, quais as ferramentas que a gente tem. Porque se você estiver no CAPS, você vai estar de um jeito, se você estiver na emergência. Óbvio que a escuta, o acolhimento, o ambiente seguro, ele vai estar em todos os lugares. Você precisa propiciar isso em todos os lugares. Mas as ferramentas e a disponibilidade, ela vai depender muito da disponibilidade enquanto serviço, tá? Vai depender muito de onde você tá com essa mulher. Tá? Se for na casa dela, se for numa unidade de saúde, vai depender muito. Tá bom? Mais uma vez, porque a gente não esgota o assunto aqui, que eu fiz uma pincelada em uma hora, a gente nunca vai conseguir esgotar isso, mas eu queria trazer para vocês um pouco sobre o nosso olhar enquanto enfermeiro, o que a gente precisa olhar, o quanto isso aumentou nessa época de distanciamento, o quanto isso tende a aumentar e o quanto a gente é essencial nesse cuidado, né? E para fortalecer essas barreiras, para fortalecer esse mecanismo de rompimento de ciclos de violência. Tá bom? Espero ter contribuído. Estou aberta para as perguntas, se alguém tiver mais. Ok? Boa noite a todos. Alguém tem mais alguma pergunta para acrescentar? A gente ainda tem alguns minutos. Se alguém ainda quiser sugar um pouco mais a professora, agora é a hora. Se alguém tiver alguma outra dúvida, também pode encaminhar para o meu e-mail, tá? Eu também posso disponibilizar alguns artigos, tá bom? Kathleen, sua linda. Obrigada, gente. Tá? Foi muito legal a troca com vocês. Eu acho que é esse momento mesmo da gente poder estar sugando nossos professores, a gente poder questionando, tá? Lembre que o conhecimento, gente, e aí eu sempre falo também para quem está comigo, o conhecimento não é algo que é posto, construído e imutável, tá? Ele está sempre em mudança. Então, a gente precisa de vocês, das críticas, a gente precisa que vocês tragam a gente para pensar, porque vocês vão construir o conhecimento de vocês, tá? Eu me ancoro em algumas teorias, mas essas teorias pode ser que amanhã não valham mais. E aí vocês vão estar construindo a teoria, né? Vocês vão estar ancorando de acordo com a realidade de vocês, com as bases teóricas de vocês. Então, critiquem mesmo, chamem a gente, né? Vamos pensar junto. A gente está aqui para pensar junto, tá? Não estou aqui para poder dizer de um
de um conhecimento que está posto, cada um vai construir o seu manejo. Estou aqui para ofertar algumas ferramentas que vocês possam se amparar, tá? Mas aí cada um vai fazer a sua assistência, cada um vai fazer a sua clínica, sempre pautado na ética e na moral, obviamente. Tá bom? Professora, foi ótimo, tá? Muito obrigada. Imagina, quando precisarem, podem contar comigo. Muito obrigada. Gostaríamos, então, de agradecer a presença de todos aqui na nossa sala virtual. Como a professora falou, vamos estar disponibilizando depois o e-mail dela para quem tiver algumas dúvidas, ela poder retirar através do e-mail. E acho que é isso. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e tenham uma boa noite. Muito obrigada, professora. Muito obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tenha uma boa noite.